Olá, meus queridos irmãos, eu estou aqui, como vocês podem ver, na UCOB. É a União da Igreja Adventista aqui em Brasília, que gerencia vários pastores, várias associações. A Igreja Adventista ela é dividida em hierarquias. Primeiro vem a igreja, depois, acima da igreja, tem as associações, depois as uniões, depois as divisões e depois a associação geral. Então é assim que está dividida a igreja. E eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu tenho feito algumas postagens aqui no Facebook, em outros canais, sobre alguns erros que estão acontecendo na igreja atual, na igreja adventista, e tenho recebido algumas críticas, pessoas dizendo para mim que eu não posso fazer isso, que essa é uma tarefa de Deus, que Deus que vai separar o trigo do joio, que é Deus que tem que repreender as pessoas. Realmente, eu queria dizer que você está certo. Só que o primeiro ponto que eu queria frisar é que você tem que ser coerente com a sua crença. Se você acredita que é Deus que vai repreender, então para de me repreender, porque você está fazendo o contrário ao que você está pregando. Segundo aspecto, Deus vai fazer isso através de quem? Quem que vai trazer essa repreensão? Quem que vai fazer isso? Deus ele age de duas maneiras, aliás, de várias maneiras, mas ele usa sempre pessoas humanas. Ele poucas vezes interferiu trazendo anjos para repreender, para falar alguma coisa. Geralmente, na maioria das situações, quando tem algum erro na igreja, ele chama uma pessoa. Essa pessoa ela pode receber uma revelação especial, ela pode ver o que está acontecendo, pode ser tocada pelo Espírito Santo seu íntimo e falar. Então tem várias maneiras, não é só revelação especial de sonhos e visões, tem várias maneiras. Por exemplo, o livro de Lucas foi escrito através de uma pesquisa que ele fez, dos fatos que as pessoas escreveram, e ele também quis escrever algo sobre isso, e ele começou a pesquisar e passou uma compreensão dele dos fatos ocorridos da vida de Jesus. Então existem vários tipos de profetas. Profeta é aquele que profere a verdade, aquele que leva a mensagem de Deus, esse é um profeta. Então, se você leu a Bíblia, viu que alguma coisa na sua igreja está contra isso, você precisa se levantar. Primeiro você busca a pessoa, depois você busca o pastor, você tenta de todas as maneiras. Porque realmente, como alguns estão criticando e dizendo assim, fora do contexto, né? Estão usando textos de Ellen White fora do contexto, querendo combater essas reprovações que eu faço aqui. Então as pessoas mostram um texto de Ellen White dizendo assim, olha, é Deus que vai fazer isso, olha, nós devemos repreender a igreja, mas dentro da igreja, não pode expor isso para o mundo. Realmente, nós não devemos expor a igreja, nós não devemos levar isso para outras igrejas ou para o mundo, mas o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, o que eu estou defendendo aqui são pecados públicos. As outras igrejas, os outros pastores, quando eu encontro com eles, quando eu vou em outras igrejas, dizem para mim, poxa, a igreja adventista é frouxa, a igreja adventista não repreende, ela não disciplina. E realmente, meus irmãos, por quê? Por que essa ideia está sendo passada? Porque os pecados públicos, aqueles que são públicos da sociedade, que nós estamos cometendo, por exemplo, nós fazemos filmes, nós pegamos essa ideia errada de Hollywood, de Satanás, e queremos colocá-la na igreja. Queremos usar essa estratégia para levar a salvação para as pessoas. Essa é a estratégia do diabo, não pode ser usada na igreja. Ellen White, o Espírito de Profecia, os escritos da igreja, os documentos da igreja adventista proíbem uso de teatro na igreja. Então, assim também as músicas, né? Dentro das igrejas da TV Novo Tempo tem rock, tem jazz, tem blue. Tem os estilos que são condenados pelo manual da igreja. No manual da igreja está lá que não pode usar rock, não pode usar blue, não pode usar jazz. Isso é do mundo. Então essas coisas que são públicas, nós estamos fazendo filmes, nós estamos fazendo música para o mundo. Então o mundo está entendendo totalmente errado, está achando que isso é da igreja adventista. O mundo está vendo você num churrascada comendo carne. Isso não é da igreja adventista. O mundo está vendo você indo para um estádio de futebol, colocando uma camisa do Flamengo, de algum time, do Cruzeiro, qualquer time, não importa. Isso é coisa do inimigo. Isso não é coisa da igreja. Então nós devemos ficar longe disso tudo e devemos repreender publicamente isso, porque isso é público. Então o pecado, quando ele é público, saiu dos âmbitos da igreja, então nós precisamos repreender ele publicamente, para que as pessoas
lá de fora vejam que isso não é da igreja adventista. Isso são de intrusos que se infiltraram na igreja, que disseminaram essa ideia errada, essas ideias, e infelizmente a igreja aceitou. Mas como é que nós vamos combater isso? Vou dar um exemplo para vocês que hoje eu tive conversando com a minha esposa, e como a gente está fazendo hortas, né, direto agora, plantando, e a gente vê que uma horta, ela não pode ser só adubada, só preparada, só plantada. Para você ter sucesso numa horta, você precisa cortar o que? As ervas daninhas. Você precisa matar as formigas. Você precisa tirar aquilo que está infectando a sua horta. Como que você vai fazer isso? Como que você vai tirar o pulgão? Então você tem tratamentos naturais para fazer isso, remédios naturais, você tem estratégias, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que cortar, ir lá puxar a raiz da erva daninha. E é isso que eu estou fazendo aqui. Infelizmente a nossa igreja está pregando uma mentira no mundo. Ela está colocando heresias e o mundo está achando que nós adventistas somos comilões, beberrões igual eles. Eles acham que a gente se veste igual eles acham que a gente curte igual eles, mas isso não é verdade, viu? Se você não é adventista e está vendo esse vídeo, saiba que a igreja adventista é uma igreja que tem disciplina, que tem ordem, que tem doutrina, que tem verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o povo de Deus sempre é diferente do mundo. O mundo, ele é atraído pelas concupiscências da carne. A igreja não pode ser assim. Embora sejamos um hospital, embora aqui é um local que tem pecadores igual ao mundo, pessoas que erram, né? Eu erro, todos nós erramos, mas a igreja é um lugar de purificação, não é para continuar pecando, não é para disfarçar o pecado, é para purificar, o hospital. Você vai lá, você está com uma doença, você não vai continuar com a doença, você vai fazer uma cirurgia, você vai usar um remédio, você vai tirar a doença de você. E aí isso tem que ficar claro para as pessoas do mundo, que nós somos uma igreja que cura de verdade, uma igreja que satisfaz a alma de verdade, completamente, e não precisamos dos prazeres carnais desse mundo, não precisamos, nós somos contra isso porque Jesus é contra, porque Jesus disse: não ameis o mundo nem as coisas do mundo, porque elas são do maligno, mas nós somos da eternidade, somos forasteiros aqui na terra. Que Deus dê essa luz para você, que brilhe essa luz dentro do seu coração, e que você seja um instrumento de Deus para combater, para tirar as ervas daninhas da sua igreja, porque a sacudidura já começou. E quem está fazendo isso no meu coração realmente é Deus. Quem está fazendo isso no seu coração, quem vai fazer você ter coragem de pregar essa verdade, de tirar as ervas daninhas que entraram na igreja, porque Satanás quer retardar a volta de Jesus. Então ele vai encher de erva daninha e vai falar assim: não, pode pregar a verdade, mas não vem mexer comigo não vem me tirar da igreja não. Nós temos que limpar a nossa igreja, e nós só conseguiremos fazer isso pregando a verdade. Aquilo que é público tem que colocar publicamente, aquilo que é da igreja vamos procurar resolver na igreja. Busca o irmão, busca o pastor, tenta resolver. Não deu? Eu já tentei todas as estratégias, já fui no pastor, conversei com ele, já fui no líder, já fui nos anciões, já conversei. Não adianta, não muda. Então agora é público. Deus abençoe, grande abraço. Que Deus te dê coragem para falar, porque vai vir a fornalha. Quando os 3 jovens hebreus que estavam lá na Babilônia ficaram em pé e a música tocou para que eles se ajoelhassem diante da estátua, eles ficaram em pé e foram para a fornalha. Você vai para a fornalha se você começar a pregar, repreender o pecado, mas saiba que Jesus vai estar com você e vai te salvar da fornalha e vai te levar para um lugar melhor. Grande abraço.